Olá, tudo bem? Eu sou Erlei Pereira da Silva, médico veterinário, formado na Universidade Federal de Minas Gerais em 1986. Hoje nós vamos falar sobre o agronegócio brasileiro. Nos últimos 40 anos, o agronegócio brasileiro se desenvolveu de tal forma que o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do mundo. O Brasil tem no seu agronegócio adaptado às regiões tropicais e uma legião de produtores rurais conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente, aliada à produção de alimentos, compondo o setor mais moderno do mundo, transformando a economia brasileira. Produzindo cada vez mais, o agronegócio brasileiro conquistou novos mercados, gerando superávit que liberta a economia brasileira. Em 2019, a soma de bens e serviços gerados pelo agro chegou a 1,5 trilhão de reais, correspondendo a 21% do PIB brasileiro. O valor bruto da produção do agro alcançou 650 bilhões em 2019, sendo destes 400 bilhões da agricultura e 272 bilhões da pecuária, um crescimento de 11% em relação a 2019. Então, o setor absorve hoje 1 de cada 3 trabalhadores brasileiros. Em 2015, 32%, ou seja, 30 milhões de brasileiros, de um total de 94 milhões de trabalhadores, eram do agro. De acordo com o comércio internacional, 43% das exportações brasileiras vêm do agro. Das exportações brasileiras vêm do agronegócio brasileiro. A soja é o nosso grande carro-chefe da produção da agropecuária, com aproximadamente 200 bilhões de reais. Em segundo lugar, a pecuária de corte, com 140 bilhões. Em terceiro, o milho, com 91 bilhões. Seguido pela pecuária de leite, com 51 bilhões. Em quinto, a cana-de-açúcar, com 47 bilhões. O frango ocupa a sexta posição, com 54 bilhões, seguido do café, com 29 bilhões, e o algodão, com 21 bilhões. Então vocês vejam que a agricultura, o agronegócio do Brasil movimenta bilhões de reais na economia do nosso país. O Brasil hoje é o maior exportador de açúcar, de suco de laranja, de soja, de carne bovina e carne de frango. É o terceiro maior exportador de milho e o quarto de carne suína. Além disso, o Brasil é o maior produtor de café, de soja, suco de laranja. O segundo maior produtor de açúcar, carne bovina e frango. O agronegócio brasileiro tem contribuído no enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia, garantindo o nosso abastecimento interno e ainda proporcionou um crescimento de aproximadamente 2% do PIB em relação ao primeiro semestre de 2020, quando comparado com o primeiro trimestre de 2019. Então esse é o nosso agronegócio. É por isso que falamos, o agro não para, e durante o período da pandemia, o agro foi crescer. Vamos falar agora um pouco do que é o agro em Minas Gerais. Minas, com uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes, correspondendo a 10% da nossa população brasileira, tem hoje uma população de 11 milhões de habitantes economicamente ativa, né? Com uma população rural de aproximadamente 3 milhões de habitantes, o que corresponde a 21% da população. O agro mineiro hoje ocupa uma área de aproximadamente 60 milhões de hectares. Isso corresponde a 7% da área total do Brasil. Sendo que ela está distribuída da seguinte forma: a vegetação nativa hoje
corresponde a 33% de Minas. A pastagem ocupando 31%, os grãos 6% e as florestas plantadas em torno de 3%. O café e a cana ocupam aproximadamente 2% cada um, né? O PIB mineiro corresponde a 240 bilhões de reais, representando 38% do PIB mineiro, quer dizer, o PIB do agro mineiro. O PIB do agro mineiro corresponde a 204 bilhões de reais, o que representa 38% do PIB de Minas Gerais, e que está distribuído entre a agropecuária, os serviços, a agroindústria, os insumos e os insumos, né? A agricultura mineira impulsiona o nosso agro, sendo que o setor suco-alcooleiro representa 17% da agroindústria mineira. O café hoje ocupa uma posição com 7%. Nossas florestas plantadas mineiras, 3%. E a soja também, aproximadamente 3%. A pecuária mineira detém o segundo maior rebanho brasileiro, com 24 milhões de cabeças, correspondendo a 11% do rebanho brasileiro, que é aproximadamente 212 milhões de cabeças. Hoje, então, o Brasil tem 212 milhões de cabeças de bovinos, né? Sendo que o primeiro lugar é ocupado por Mato Grosso, com 28 milhões de cabeças, representando 14% do rebanho brasileiro. Minas Gerais tem hoje em torno de 6 milhões de vacas em lactação. O que é isso? É vacas produzindo leite, o que gera 9 bilhões de litros de leite por dia. E abate em torno de 3 milhões de cabeças, correspondendo a 8% do rebanho mineiro. Então, Minas também é impulsionada por um agro forte, que representa 38% do PIB de Minas. E Carlos Chagas? Carlos Chagas é a capital do boi. Carlos Chagas foi ocupada no início, atraída pelos pioneiros, pelas suas matas, a sua floresta. Mas na retirada da floresta tropical, ela foi ocupada por vegetação, por gramíneas, que são hoje disponibilizadas para a nossa pecuária. Por ter solos férteis, ricos, a pecuária é hoje a força do nosso agronegócio. Carlos Chagas hoje já ocupou, na década de 80, o primeiro lugar na população bovina do estado de Minas Gerais, com em torno de 320 mil cabeças de bovinos. Hoje, Carlos Chagas ocupa o quinto lugar no estado, com 298 mil cabeças, sendo que o município de Prata, no Triângulo Mineiro, detém o primeiro lugar, com 394 mil cabeças, seguido por o município de Unaí, no noroeste de Minas, com 365 mil. Campina Verde, também no Triângulo Mineiro, está em terceiro lugar, com 358 mil. E Paracatu ocupa o quarto lugar hoje, com 310. Então vocês vejam que a pecuária representa muito na economia de Carlos Chagas. O agro é o motor de Carlos Chagas, da economia de Carlos Chagas. O setor coloca mais de 80% do dinheiro que circula dentro do nosso município, sendo que esse é através da pecuária de leite e de corte. Hoje temos em Carlos Chagas uma indústria frigorífica que está habilitada para o comércio interno e externo. A agroindústria do corte de Carlos Chagas, que movimenta a economia no município com abate de aproximadamente 8 mil cabeças mensais, o que gera uma receita de 32 milhões mensais, e isso impulsiona o agro carlos-chaguense. Com aproximadamente 400 empregos direto e indireto, a nossa agroindústria hoje movimenta toda a economia de Carlos Chagas. E quando se fala da pecuária de leite, nós temos o laticínio Mucuri, da nossa querida
cooperativa de laticínios Coelvin. A Coelvin hoje industrializa em torno de 3 milhões de litros de leite por mês, gerando uma receita de mais de 6 milhões todo mês, que é disponibilizado no comércio local, fazendo com que nossa economia gira. Então, todo o agro de Carlos Chagas está alicerçado na agropecuária, seja ela de corte ou de leite. E a importância, aí vocês vejam a importância do agro na economia do Brasil, de Minas e de Carlos Chagas. O agro não para, o agro hoje movimenta a economia do país, é o que faz o Brasil crescer. É isso aí, muito obrigado.